vereadoras, servidores da casa, imprensa aqui presente, os que nos acompanham em mais uma sessão da Câmara Municipal de Caucaia. Eu quero falar um assunto que tem sido comentado, já foi assunto desta tribuna, mas pela importância do tema, é importante que a gente volte a tratar sobre esse assunto e que cada um de nós possa fazer uma discussão interessante. Ontem nós tivemos uma reunião lá na Tabuba, importantíssima. Essa reunião reuniu os gestores da educação do nosso município, estiveram presentes o secretário de Educação, os gestores das escolas, o sindicato esteve presente, a Polícia Militar esteve presente, alguns vereadores estiveram presentes, vereadora Nedina, vereadora Camila, vereadora Germana, nós estivemos lá também participando daquele momento tão importante. E nessa reunião foi tratado sobre a prevenção à violência nas escolas, que é um tema que tem preocupado muitos pais, tem preocupado muitas mães, tem tirado o sono de muitos de nós, porque hoje em dia, eu não vou nem dizer que são pessoas que têm um distúrbio, Germana, porque esse distúrbio só serve para um lado, né? Não serve para o outro. O cabo tem um distúrbio, aí por causa do distúrbio, Lourão, aí entra numa escola e sai fazendo o que faz. Era bom se ele pegasse esse distúrbio e entrasse dentro de um batalhão da polícia, para ver o que ia acontecer, mas ele não faz. Portanto, é um distúrbio seletivo, parece que é um distúrbio seletivo. Mas o que tem deixado muitos pais preocupados é porque existe, claro, uma facilidade muito grande para que essas mentes malucas possam entrar nas escolas e cometer esses atos que têm aterrorizado o país inteiro, inclusive aqui no estado do Ceará também. E esse movimento, eu tenho percebido, vereadora Germana, que tem alavancado um outro movimento. Eu tenho ouvido de alguns pais que são militares da reserva, que são ligados a militares, em que esses militares estão dizendo que irão, em determinados dias, às escolas, por conta própria, fazer a segurança de todos os alunos. Está se levantando aqui no estado, começando por Caucaia, já ouvi de vários militares, inclusive alguns da reserva. Eu, Messinho, vou dar plantão na escola. Eu, militar da reserva, vou pegar minha arma e vou dar plantão na escola. E aí a gente vai ver como é que essas mentes por aí vão fazer dessa forma. O que eu acho interessante, e ontem na fala do secretário de Segurança aqui do município de Caucaia, ele disse uma frase: precisamos de uma política nacional para poder direcionar todos os municípios. E na hora eu disse comigo mesmo, não funciona. Porque uma política nacional, ela pode dar as diretrizes muito divergentes com a realidade de cada município. Porque o município de Caucaia tem uma dinâmica, o município do sul do país tem uma outra dinâmica, o município do Rio de Janeiro tem uma dinâmica diferente, em São Paulo nem se fala. Portanto, isso é um assunto que precisa ser feito município a município, encarado município por município. E aí, eu quero parabenizar a iniciativa da Secretaria de Educação do nosso município, porque chamou os gestores para poder falar a respeito do assunto. Eu não pude ficar até o final da reunião, mas eu me faço uma pergunta: os professores, eles serão consultados? Os professores, eles poderão dar as suas sugestões para como essa política de segurança em Caucaia pode acontecer nas nossas escolas? Porque não adianta simplesmente bolar um plano, jogar para os professores, se o próprio professor não participou dessa construção. Eu gostaria de uma parte. Porque quem está no dia a dia é o professor lá, é o professor que está lá na ponta.
é o professor que está com a criança, é o professor que muitas vezes faz o papel do pai, faz o papel da mãe, é o professor que muitas vezes tem que educar, é o professor que está na dinâmica no dia a dia com a criança. Ele deve ser consultado para que a elaboração desse plano ele possa ter eficiência, porque não adianta você ter simplesmente um plano bonito no papel, mas que na prática não funcione. Vou falar a parte aí, presidente. E nós estamos falando desse assunto mais uma vez, por quê? Porque aqui nós estamos tratando da vida, do futuro da nossa cidade, nós estamos tratando das nossas crianças. Portanto, esse assunto eu acredito que seja da maior delicadeza e da maior urgência. E essa reunião foi uma reunião importantíssima, até porque o comando máximo da Polícia Militar estava lá. E mais do que a característica técnica que o comandante que lá estava tem, eu ouvi na fala dele, ele tem uma sensibilidade formidável, e isso é muito importante para tratar sobre esse tema. Você tem que ser técnico de fato, mas você também tem que tratar certos temas com sensibilidade, e eu pude ver isso no coronel na reunião ontem. Portanto, se nós que somos pais, mais do que isso, se nós que prezamos pela educação dos nossos alunos, pela segurança dos nossos alunos, nós precisamos fazer com que esse debate ele saia de dentro da Câmara, ele saia de dentro das secretarias, ele avance para as escolas, mas sobretudo que ele avance para dentro de cada um dos nossos lares. Os pais dos nossos alunos, eles precisam ter mais do que a sensibilidade, eles precisam ter a rapidez daquilo que está acontecendo. E ontem o comandante falando, ele fez uma pergunta: você olhou a mochila do seu filho? E na hora eu respondi para mim mesmo, eu não tinha olhado a mochila da minha filha. Mais do que a gente cobrar das instituições que elas possam fazer alguma coisa para que essa situação possa ser resolvida, nós enquanto pais também precisamos fazer a nossa parte. Precisamos conversar com os nossos filhos, precisamos orientar os nossos filhos. Tem filho, eu ouvi lá ontem depoimento de uma mãe dizendo: a minha filha já traçou um plano de fuga caso aconteça alguma coisa na escola que ela estuda. E esse testemunho é importante porque significa dizer que a mãe conversou com a filha sobre o assunto, explicou aquilo que estava acontecendo. E os nossos filhos chegam a determinada idade que a gente precisa sentar e conversar mesmo, e colocar as coisas às claras. A gente não pode muitas vezes proteger tanto as nossas crianças ao ponto de não fazê-las enxergar o que é que está acontecendo no mundo fora. Porém, nós pais, nós temos uma responsabilidade também muito grande de poder conversar com os nossos alunos, explicar o que é que está acontecendo. E esse testemunho eu achei muito interessante, a filha dizendo que já tinha um plano de fuga caso acontecesse alguma coisa desse tipo na escola em que ela estuda. Esse tema é extremamente importante, portanto, parabenizar a Secretaria de Educação, parabenizar o sindicato, parabenizar os parlamentares, parabenizar a Polícia Militar, que estão debruçadas sobre esse assunto, para que a nossa Caucaia, as nossas cidades, as nossas crianças possam ter a maior segurança possível dentro das escolas e assim aprender o que devem aprender.